Vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, e os irmãos poderão acompanhar ou nas suas Bíblias ou então aqui por meio da nossa projeção. Isaías 1, de 15 a 20, lemos assim: Quando vocês estendem as mãos, eu fecho os meus olhos. Sim, quando multiplicam as suas orações, não as ouço, porque as mãos de vocês estão cheias de sangue. Lavem-se e purifiquem-se. Tirem da minha presença a maldade dos seus atos. Parem de fazer o mal. Aprendam a fazer o bem. Busquem a justiça. Repreendam o opressor. Garantam o direito dos órfãos. Defendam a causa das viúvas. O Senhor diz: venham, pois, e vamos discutir a questão. Ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Se estiverem dispostos e me ouvirem, vocês comerão o melhor desta terra. Mas se recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados pela espada, porque a boca do Senhor o disse. Vamos ao segundo texto, Lucas 7, 36 a 50. Texto que trata da pecadora que ungiu os pés de Jesus. Um dos fariseus convidou Jesus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, sabendo que ele estava jantando na casa do fariseu, foi até lá com um frasco feito de alabastro, cheio de perfume. E estando por detrás, aos pés de Jesus, chorando, molhava-os com as suas lágrimas e os enxugava com os próprios cabelos. Ela beijava os pés de Jesus e os ungia com o perfume. Ao ver isto, o fariseu que o havia convidado disse consigo mesmo: se este fosse profeta, bem saberia quem e que tipo de mulher é esta que está tocando nele, porque é uma pecadora. Jesus se dirigiu ao fariseu e lhe disse: Simão, tenho uma coisa para lhe dizer. Ele respondeu: diga, mestre. Jesus continuou: certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro devia 50. E como eles não tinham com que pagar, o credor perdoou a dívida de ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Simão respondeu: penso que é aquele a quem mais perdoou. Jesus disse: você julgou bem. E voltando-se para a mulher, Jesus disse a Simão: você está vendo esta mulher? Quando entrei aqui em sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés. Esta, porém, molhou os meus pés com lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me recebeu com um beijo na face. Ela, porém, desde que entrei, não deixou de me beijar os pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, com perfume, ungiu os meus pés. Por isso, afirmo a você, que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou.
mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então Jesus disse à mulher: os seus pecados estão perdoados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a sua fé salvou você. Vá em paz. Queremos conversar com os irmãos hoje à noite sobre o tema recebendo perdão e libertação. Perdão que limpa e graça que liberta. Nosso objetivo é que ao final desta nossa palavra, meu irmão, minha irmã, você possa crer na graça de Deus, possa confiar que esta graça tem poder para lhe libertar, lhe curar, lhe salvar, lhe restaurar, que você possa confessar com sinceridade os seus pecados ao Senhor, que você possa receber a libertação que só Jesus pode dar, e que você consiga frutificar, frutos visíveis, frutos que atestam uma vida verdadeiramente transformada pelo poder de Deus. Que esses objetivos estejam também no seu coração. Vamos orar. Pai, eu peço que na noite deste dia, a Tua palavra tenha um lugar especial no coração dos Teus filhos. Fale, ó Deus, poderosamente àqueles que a ouvem, e que o Espírito Santo esteja produzindo edificação e transformação a partir dessa palavra no coração do Teu povo. Usa-me como instrumento, e que a Tua graça nos envolva, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos queridos, há pessoas que amam a Deus, que frequentam a igreja, que oram, que buscam o Senhor de coração, mas são pessoas que, por dentro, vivem presas. São pessoas que estão presas à culpa, estão presas à vergonha, estão presas às lembranças que parecem dizer: Deus não vai querer você. Outras pessoas, elas não estão presas à culpa, mas elas estão presas à frieza. Fazem tudo certo, porém o coração está longe de Deus. Os dois textos que lemos nesta noite mostram dois perigos e uma só esperança. Em Isaías, Deus fala a um povo religioso, a um povo que tem uma experiência de fé, mas um povo que está vivendo uma vida suja. Um povo que tem sangue nas mãos. Um povo que está vivendo a sua religiosidade, mas está contaminado. Pratica coisas pervertidas. Vive em ambiente de iniquidade. Vive com corações voltados para as coisas más, ainda que tenha vida religiosa. Em Lucas, Jesus encontra uma mulher marcada pelo pecado. Uma mulher cuja vida os outros olham e desprezam. Uma mulher marginalizada, indigna, mas uma mulher de coração quebrantado. A mensagem central para as duas situações, ela é simples e ao mesmo tempo muito poderosa. Deus não apenas aponta
o pecado, como fez em relação ao povo ali em Isaías, povo de Judá, povo de Jerusalém. Deus não apenas aponta o pecado, mas Ele oferece perdão que limpa e graça que liberta. Deus não está interessado em apenas acusar o erro, mas ao acusar o erro, dizer também: o meu amor por você é maior do que o seu erro, e a minha graça é capaz de lhe perdoar, por maior que tenha sido o seu erro. Então nós vemos um Deus que mostra a iniquidade, mas um Deus que também faz transbordar a sua graça. Essa graça, meus irmãos, ela está prometida em Isaías e se manifesta com o rosto e com as mãos na pessoa de Jesus, como vimos em Lucas. Nós temos Isaías trazendo a graça de um Deus que aponta o erro, mas ao mesmo tempo diz: vinde. E em Jesus nós vamos ter o Deus que se manifesta fisicamente, em carne, em osso, dizendo: a minha graça tem face, tem nome, se chama Jesus Cristo. Uma pergunta que talvez alguns possam estar fazendo é: como alguém de fato pode receber de verdade perdão e libertação que vem de Deus? Talvez seja essa uma questão que você traga ao seu coração neste momento. Como que alguém pode receber o perdão e a libertação que vem do Senhor? E aqui eu quero propor pelo menos 4 pontos para a gente refletir. Primeiro, Deus não se impressiona com religião sem arrependimento. Esse é o primeiro registro que nós precisamos fazer. Deus não se impressiona com a nossa religiosidade, com o fato de você ser um batista, um presbiteriano, um metodista, um pentecostal, um católico, um espírita, qualquer que seja a sua religião. Deus não se impressiona com isso. Isaías 1, de 15 a 17, nos mostra isso. Em Isaías está escrito algo que é chocante. O Senhor diz, no verso 15: quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos, não ouvirei. Quando você continua lendo o texto, você vai ver que Deus tinha uma causa, uma razão, porque não se disponha a ouvir as mãos daquela a oração e ver aquilo que as ações daquelas pessoas. O texto é claro em dizer que aquelas pessoas traziam o que nas suas mãos? Sangue. Traziam iniquidade, traziam impiedade, traziam maldades. Traz aquilo que não agrada ao Senhor. O problema ali não era a falta de culto. O problema ali não era a falta de oração. O problema ali não era a falta de presença na congregação. O problema era a contradição entre uma prática religiosa e a pouca conversão que havia no coração daquelas pessoas. E o que isso nos ensina? Nos ensina que Deus não negocia com a hipocrisia. Deus não negocia com a hipocrisia. Se você é um santo quando está na igreja, mas é um ímpio quando está lá fora, você é um hipócrita, e Deus não negocia com isso. Se você, quando está na igreja, adora, canta, ora, tem sua mente voltada para o Senhor, mas lá fora você pratica toda sorte de impiedade, de iniquidade, de pecado, sem a sua consciência doer, sem o seu coração pesar, então você está vivendo hipocrisia e Deus não tem negociação com isso. A gente aprende isso aqui em Isaías capítulo 1. Atos religiosos, meus irmãos, não substitui um coração quebrantado.
A nossa religiosidade não é o bastante. Precisamos trazer um coração quebrantado, contrito diante de Deus. Quando Pedro prega o grande sermão lá no Pentecostes, o povo sentiu no seu coração e disse: que faremos, irmãos? Arrependei-vos, sejam batizados e recebereis o Espírito Santo. O arrependimento é aquilo que agrada ao Senhor, portanto, atos religiosos não são suficientes. O que isso nos ensina? Nos ensina que o Senhor quer verdade, Ele não quer encenação. O Senhor quer a verdade do nosso coração, Ele não quer a coreografia dos nossos cultos. Essa semana, o Brasil evangélico ficou chocado com a denúncia da senadora Damares Alves quanto às falcatruas que envolve a CPMI do INSS, ao dizer que líderes evangélicos, e ela diz isso com pesar, porque ela é uma evangélica, estavam envolvidos nessa falcatrua. E é lamentável ver que pessoas que se dizem evangélicas, pastores, igrejas, tenham que ver os seus nomes nas páginas de denúncia de falcatruas, de coisas erradas, porque isso não deveria pertencer a quem professa a sua fé em Jesus. Mas a palavra do Senhor nos ensina também que aquele que está em pé, cuide para que não caia. Um grande escritor cristão americano, muitos livros que já abençoaram nossas vidas, e alguns de vocês já devem ter lido, Philip Yancey, casado, 55 anos de vida matrimonial, veio a público e confessou que estava há 8 anos no relacionamento extraconjugal. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus não negocia com a hipocrisia. Atos religiosos não substituem um coração quebrantado. O Senhor quer verdade, Ele não quer encenação. Mas o Senhor oferece um caminho para esses. Ainda que o erro seja apontado, o Senhor oferece um caminho. Lavai-vos, diz os versos 16 e 17 de Isaías 1. Purificai-vos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Aqui, meus irmãos, arrependimento não é só sentir culpa, mas arrependimento aqui é mudar de direção, é abandonar o mal e aprender aquilo que é bom, aquilo que é certo, é deixar a coisa errada e fazer o que é certo. Não basta só um coração compungido e o sentimento de culpa, a confissão, isso é fundamental, mas é preciso também mudar de direção, é preciso abandonar o erro, é preciso deixar o vício, é preciso deixar o adultério, é preciso deixar a prostituição, é preciso deixar a pornografia, é preciso deixar aquilo que está lhe causando dependência para você servir ao diabo. Mudar de direção. Arrependimento envolve atitude que leva a uma mudança de comportamento. No Salmo 51, versículos 16 e 17, a Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito, Deus não desprezará. Em Provérbios 28, 13, a palavra diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Tiago 4,8 nos ensina, purificai o coração, diz a palavra. Você pode estar na casa de Deus e ainda assim está vivendo distante de Deus. Hoje, o Senhor não está te chamando para um ritual, mas Ele está te chamando para uma volta, com o coração quebrantado, contrito,
arrependido, disposto a servir o Senhor com integridade. Nós tivemos um momento aqui em que refletimos com base no Salmo de número 15 e vimos ali como o Senhor se agrada daqueles que são íntegros. Em segundo lugar, meus irmãos, a graça de Deus é maior que a mancha do pecado. Se no primeiro aspecto você considera que Deus não se impressiona com religião sem arrependimento, o segundo aspecto é que a graça de Deus é maior do que a mancha do pecado. Isaías 1, 18 a 20 nos traz isso. O Senhor poderia parar na denúncia, mas Ele abre o Evangelho no meio do juízo e diz: vinde, pois, e arrazoemos, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Aqui está o coração do texto. Deus convida pecadores para perto. O Senhor não tem prazer em que o homem esteja longe, distante dele, mas o Senhor quer as pessoas perto dele. E para estar perto do Senhor é preciso tirar as sandálias dos pés. É preciso entender que está entrando em terreno santo quando se está na presença do Senhor. Quando Deus vem visitar Adão depois da queda, Deus pergunta: onde você está? Ouvi a tua voz, tive medo e eu me escondi. Desde então o homem vai se distanciando de Deus. Desde a queda, desde o pecado, o prazer do homem é ficar longe de Deus. E Deus está dizendo: vinde, aproximai-vos, eu quero você perto. Esse é o interesse do Senhor. Então, ao mesmo tempo que Ele aponta para o pecado, Ele mostra também que há uma graça acolhedora disposta a perdoar. Notem, meus irmãos, que há 3 verdades aqui no versículo 18. Deus chama, vinde. Isso é graça do Senhor. Deus convida, isso é graça, porque nós não merecíamos. A Bíblia diz que Deus nos amou, sendo nós ainda pecadores. Deus deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A iniciativa não foi do homem, mas foi de Deus de se aproximar de nós. A iniciativa foi de Deus buscar, resgatar o homem. E aí o Senhor nos coloca como agente de conciliação, porque o conciliador maior é Jesus. Não existe nenhum mediador entre Deus e os homens, somente Jesus Cristo, o homem. Ele é a mediação perfeita. Deus chama, vinde. Isso é graça do Senhor. Uma outra verdade do verso 18, Deus trata a realidade. Ele não finge que não há pecado. Deus não faz como muitas vezes nós fazemos, de jogar a sujeira para debaixo do tapete e fingir que a casa está limpa. Ou então, enfiar a cabeça na areia e deixar o corpo fora como avestruz. Deus não finge que não há pecado. Ele trata da realidade e Ele chama pecado pelo nome. Uma terceira verdade nesse versículo 18 é que Deus promete limpeza real. Ele diz que pode nos tornar brancos como a neve. Limpeza real, limpeza verdadeira. Isso é mais do que um alívio emocional. Isso é purificação diante do Senhor. Isso é restauração de relacionamento. O relacionamento interrompido, quebrado, o Senhor restaura, o Senhor restabelece a partir do arrependimento, a partir da mudança de atitude, a partir do momento que a pessoa reconhece seus erros, seus pecados. O texto mostra que há uma resposta que se faz necessária. Se quiserdes e me ouvirdes, diz o verso 19.
Deus oferece, mas ele diz: se você quiser e se você me ouvir, aí sim a bênção acontecerá. Não é um merecimento, é uma rendição. A graça não é comprada, a graça é recebida. No livro de Atos, o cidadão tentou comprar a graça, quando viu os apóstolos expulsando demônios, curando enfermos, tentou oferecer dinheiro para comprar aquela graça, e ele foi então amaldiçoado. A graça, ela não é comprada, ela é recebida. 1 João 9 diz: ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Isaías 55, verso 7, diz: torne-se para o Senhor, ele se compadecerá de nós. Em Miqueias 7, 18 e 19, o texto diz que ele lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A graça de Deus decide perdoar, e quando ele decide perdoar, ele não leva em conta aquilo que foi feito no passado, mas o perdão é pleno, é completo, por isso nos torna mais alvos do que a neve. Se a sua alma diz: meu pecado é grande demais, não há perdão para mim. Se a sua alma diz isso, Deus está dizendo: a minha graça é maior do que o seu pecado. A graça que perdoa é maior do que o seu pecado. Em terceiro lugar, em Jesus a graça se torna um encontro. Ele perdoa e restaura. É o que vamos ver no texto de Lucas 7. Lucas mostra Isaías acontecendo na prática. Jesus está na casa do fariseu. E entra uma mulher descrita como pecadora. Ela chora. Ela unge os pés de Jesus, ela enxuga os pés de Jesus com os próprios cabelos, ela se coloca numa posição de humilhação, mas também numa atitude de fé. O fariseu pensa consigo mesmo: se este fosse profeta, o grande perigo do julgamento é que, quando se julga, você se apoia num posicionamento pessoal, mas que necessariamente não corresponde à realidade. O julgamento é algo unilateral. O julgamento é a impressão que você tem em relação ao outro. Mas a impressão que você tem não significa que o outro é quem você tem impressão que é. Aqui nós temos um caso típico. Um fariseu que faz um julgamento no seu coração a respeito de Jesus. Ele olha para a mulher e vê um rótulo. Ele olha para aquela mulher e vê uma pecadora. Vê uma mulher indigna. Vê alguém que nem deveria estar ali. Então ele vê um rótulo. Jesus olha para a mulher e vê alguém que pode ser restaurada. Jesus olha para a mulher e vê uma pecadora que está buscando a graça do perdão. E aí Jesus conta a parábola dos dois devedores, texto de versos 41 a 43, e ali ele mostra o contraste. O fariseu ofereceu pouco acolhimento e tinha pouco amor, apesar de ser o anfitrião de Jesus naquela noite de jantar. A mulher ofereceu lágrimas, perfume, devoção e tinha muito amor. Jesus, na sua sabedoria, conta uma parábola que permite ao fariseu, ele mesmo, detectar a realidade. E a partir disso, Jesus apresenta o contraste. E Jesus então declara para aquela mulher: estão perdoados os seus pecados. Ou, diante do escândalo dos religiosos ao redor, Jesus diz: a tua fé te salvou, vai-te em paz.
Só faltou ele acrescentar aquilo que ele disse para a mulher apanhada no ato de adultério, não é? Vai em paz e não peque mais. Aquela mulher, meus irmãos, ela não foi perdoada porque ela amou. Ela amou porque foi alcançada pela graça. A raiz aqui é: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, diz o texto de Efésios 2, 8 e 9. Romanos 5, 1 vai dizer que nós temos paz com Deus quando somos perdoados. Romanos 8, verso 1 vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, há perdão completo para aquele que se encontra com Jesus. Aquela mulher, naquela noite, teve esse encontro, alcançou o perdão, recebeu a bênção e pôde seguir em paz. Jesus não se escandaliza com o pecador arrependido. Ele se escandaliza com o coração que acha que não precisa de misericórdia. Ele disse: não precisam de médicos, os sãos, mas sim os doentes. Eu não vim chamar justos, mas pecadores. Então Jesus o tempo todo está deixando claro o que ele veio fazer. Em quarto lugar, o perdão que liberta. O que muda quando a graça nos alcança? Perdão bíblico não é só o Deus esquecer. É mais que isso. Perdão bíblico é Deus cancelar a dívida. Veja o que está em Colossenses 2, 13 e 14. E aí eu vou pedir que toda a congregação leia esse texto que vai ser projetado. Colossenses 2, 13 e 14. Por favor, leiam em uníssono. E quando vocês... Veja o que o texto está dizendo. Essa era a nossa condição. Estávamos mortos. Ele nos deu vida, perdoando os nossos pecados. Portanto, o perdão bíblico não é só um Deus esquecer, mas é cancelar a dívida que nós tínhamos pendente diante do Senhor. É tirar a culpa, como está no Salmo 32, versos 1 e 2. É restaurar a comunhão, como está em Romanos 5, 1. É inaugurar uma nova vida, segundo a Coríntios 5, 17. Se alguém está em Cristo, uma nova criatura é. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. Isso sim, meus irmãos, é libertação. Porque muita gente está presa em 3 cadeias. A culpa é o coração dizendo, não tem mais jeito. A cadeia da vergonha, em que o rosto está dizendo, não posso me expor. E a cadeia da condenação, a alma que diz, Deus não me aceita. Essas são 3 cadeias que muitas vezes oprimem as pessoas, oprimem os servos do Senhor, e que precisam ser superados para que haja libertação. Porque se há essas cadeias, o Evangelho que nos liberta declara o seguinte, João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Romanos 8, 33 a 34, quem intentará acusação contra os escolhidos do Senhor? E Hebreus 10, 22, o coração purificado da má consciência. Então, se há cadeias que oprimem, há um evangelho que declara libertação na pessoa de Jesus Cristo. E aqui vai um alerta, libertação não é instantaneamente uma ausência de luta, mas é uma mudança de senhorio.
É uma mudança de quem tem o comando na sua vida. É uma mudança de quem tem o poder sobre você. Quem tem o poder é o mal que habita, ou quem tem o poder é o Senhor? Isso é libertação. Pessoas oprimidas estão escravizadas na mente, no coração, na alma. Pessoas livres sabem quem é o seu Senhor. Você não está mais sob o domínio do pecado, você está sob a graça de Deus, e Romanos 6,14 deixa isso muito claro. Hoje, meus irmãos, esses textos colocam duas posturas diante de nós. A postura do fariseu, perto de Jesus, mas sem quebrantamento. A postura da mulher, quebrantada, mas lançada na esperança que o Senhor oferece. Aí na sua Bíblia do discipulado, tem um quadro interessante comparativo entre essas duas realidades. A postura marginalizada se torna o centro. O fariseu no centro se torna o marginalizado. A pecadora resgata o Salvador. O Salvador redime a pecadora. A pecadora sem voz fala mais alto que o fariseu pregador. O pregador, por sua vez, fica sem voz. A fraca unge o forte. O forte exalta a fraca. O juiz, o fariseu, é humilhado, revelando que deixou a desejar. A humilhada, a pecadora, é julgada e revelada como heroína. A pecadora socialmente invisível se torna visível. O Senhor Jesus diz que aquilo que ela fez deveria ser anunciado no mundo inteiro. A cegueira escondida do religioso, o fariseu, é revelada. A intocável toca, e quem foi tocado a torna verdadeiramente intocável. O justo, fariseu, procura envergonhar a pecadora, mas é a pecadora que envergonha o justo. A mulher que não foi convidada hospeda o convidado, já o convidado hospeda a não convidada. A festa é ignorada, a ignorada é festejada. O Senhor não amado é amado. O amado Senhor transforma a amada que é rejeitada. A mulher sem voz libera a palavra de seu silêncio. A palavra de uma voz, a sem voz, que nunca será silenciada. A palavra dá uma voz, a sem voz, que nunca será silenciada. É um quadro que permite um contraste entre aquela mulher e aquele fariseu. Mas é interessante perceber que Deus, o Senhor, está chamando a ambos. O Deus que ama, ama a todos e quer todos perto dele, inclusive o fariseu religioso, a pecadora rejeitada. Você não precisa se consertar primeiro para vir a Jesus. Você vem a Jesus e permite que Ele corrija a sua vida e lhe coloque no caminho certo. Ele vai começar a restaurar a sua vida. Ele vai começar a transformar você a partir do vinde a mim. Vinde. E o convite está lá. Você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está oprimido, vinde a mim. E o verso 18 de Isaías ainda é mais extenso, quando diz: ainda que os pecados de vocês sejam como a escarlate, se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, eles se tornarão como a lã. Então, o Senhor está chamando a ambos, para que você que está preso à culpa do passado possa experimentar essa libertação. Para aquele que está preso na frieza e na autossuficiência,
talvez a sua maior necessidade hoje não seja fazer mais, mas seja sentir de novo a gravidade do perdão. Quem se acha pouco devedor, ama pouco, mas quem se vê perdoado, muito ama. O Senhor deseja, meus irmãos, que como igreja sejamos uma comunidade de pecadores arrependidos, que não sejam esmagados pelos rótulos, mas sejam pessoas conduzidas à paz de Cristo. Vai-te em paz. É a ordem do Senhor para o seu povo. E se você, nesta noite, reconhece que precisa desse perdão, reconhece que precisa dessa reconciliação com o Senhor, se você reconhece que precisa dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, aceite-me como teu filho, como tua filha, revista-me da tua graça, do teu poder, libera sobre mim o teu perdão, faça-me sentir de novo a alegria da salvação, a alegria de pertencer ao Senhor. Então essa é uma noite de realinhar sua caminhada com Deus. Você que já é um servo, uma serva do Senhor, é noite de realinhar a sua caminhada, de consagrar a sua vida, de renovar a sua entrega, de pedir a Deus que lhe perdoe. E você que ainda não assumiu um compromisso de fé, é a hora de você se arrepender e dizer: Senhor, eis-me aqui, aceite-me, tira das minhas mãos a iniquidade, a maldade, o pecado, aquilo que habita na minha alma, e coloca dentro de mim a graça do teu perdão, do teu amor, pois hoje eu me rendo, eu me coloco nas tuas mãos e peço a tua misericórdia. Há, portanto, na graça de Deus, espaço para todos, para os religiosos, ou mesmo para aqueles que ainda não tenham uma religião definida. Há lugar, desde que haja arrependimento, volta sincera para Deus, e isso permite uma reconciliação, uma restauração da alma, o que traz paz de espírito. A palavra do Senhor nos assegura: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos purificar de todo o pecado. Vamos orar? Incline a sua cabeça, ore comigo nesse instante. Faça a oração que o Espírito de Deus trouxe ao seu coração. Se você é um crente em Jesus, precisa se arrepender de algumas situações em que você perceba que esteja vivendo apenas uma vida religiosa, então hoje é a noite de você voltar o seu coração para o Deus verdadeiro e pedir a Ele que lhe conceda a graça do perdão e lhe aceite plenamente de volta. Se você é alguém que ainda não deu um passo de fé, mas hoje à noite crê em Jesus como Senhor e Salvador, é a hora de arrepender-se e convidar Jesus para entrar em seu coração. Então permita que o Espírito de Deus libere graça, libere perdão e libere bênção sobre a sua vida hoje à noite. Pai, eu quero em nome de Jesus bendizer o Senhor, dar graças pela palavra que nos aponta os nossos erros, mas também nos mostra o Deus gracioso e amoroso que nos aceita mediante o arrependimento, mediante a mudança de atitude, mediante, ó Deus, a liberação daquilo que causa opressão sobre nós. Pai, que na noite deste dia, o Espírito do Senhor esteja liberando graça e perdão nesse lugar. O Espírito do Senhor esteja penetrando nos corações, nas mentes, na vida daqueles teus filhos que precisam ter uma volta consagrada a Ti. E que haja reconciliação de cada um no seu coração agora. Cada um na sua oração esteja, ó Deus, se voltando para Ti, se oferecendo ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. E que o Senhor nos receba no seu altar. Que o Senhor nos acolha conforme a sua bondade e misericórdia. E que a graça do teu perdão e da tua compaixão venha sobre nós. Eu dou graças ao Senhor pela palavra que nos exorta, que nos corrige, que nos ensina o caminho que devemos trilhar.
E eu peço, ó Pai, que tenha misericórdia de nós. Assim eu oro, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé, queridos.